Muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um espaço de diálogo virtual do Fundo Positivo. Estamos hoje com o nosso seminário web, que realizamos mensalmente, parte do projeto Saúde Positiva, projeto que visa democratizar o acesso de informações no campo biomédico para lideranças de organizações da sociedade civil que trabalham no campo do HIV/AIDS. Gostaria de dar boas-vindas aqui aos participantes da noite. Já estou vendo aqui muitos dos nossos apoiados, como a Rose Faria, do Cordel Vida, da Paraíba, o pessoal do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas. Está chegando aí mais convidados, convidadas. Então, este mês, nós decidimos ter a pauta toda do projeto Saúde Positiva dedicado ao mês Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, combate ao suicídio. Estamos encerrando com este seminário web uma série de ferramentas de comunicação que foram produzidas nesse mês. Tivemos uma live, tivemos podcasts, vídeo informativo, cards, e encerramos hoje com esse seminário web. Nós cedemos toda a pauta do Saúde Positiva para o tema de combate ao suicídio, por entender que a situação da saúde mental ela foi afetada muito neste momento da pandemia da Covid-19. Nós identificamos que existe uma epidemia pós-pandemia da Covid-19, que é uma epidemia de sofrimentos psíquicos, adoecimentos psíquicos, decorrentes muito pelo isolamento social, pelas inseguranças, medos, e toda essa situação de muito sofrimento que nós passamos no mundo, pelas perdas, pelos lutos, em decorrência dessa pandemia. E aí nós vimos crescer relatos de situação de adoecimentos psíquicos como síndrome do pânico, depressão, ansiedade, e que podem, se não tiver uma devida atenção, ser uma ponte para um agravamento desse adoecimento psíquico e, possivelmente, a aumentar esse número que existe no país tão alto, que é pessoas que vão a óbito em decorrência do suicídio. Então, para isso, nós vamos contar hoje à noite, no seminário web, com dois ilustres convidados. Inicialmente, eu gostaria de apresentar e agradecer a presença do Dr. Miranda Silva, psiquiatra, preceptor da residência de psiquiatria do Hospital Geral de Carapicuíba, em São Paulo, e também psiquiatra voluntário do Núcleo Trans da Unifesp. Boa noite, doutor Miranda, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Eu que agradeço o convite, né? Você já me apresentou, tenho essa ligação aí não só com a saúde mental, mas com a saúde mental das minorias, né? Que é algo que é muito importante para mim também, por fazer parte, né? Ser a letrinha T aí do nosso LGBTQIA+. Então é sempre bom poder falar um pouco, para a gente conversar sobre essas questões, né, que tanto nos envolvem, e também para a gente ir aprendendo como
como se proteger e como viver melhor, né, nesse mundo que é tão pesado para a gente. Maravilha, doutor Miranda. Então, a gente também vai contar com a participação de uma outra convidada, né, uma convidada, mas ela está entrando daqui a pouco. Então, a gente vai começar com o doutor Miranda, mas antes eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui presentes para deixarem seu nome e a instituição que representa no nosso chat, para termos a nossa lista de presença do Fundo Positivo, e também perguntas que a gente possa, ao término da apresentação de cada um dos palestrantes, direcionar as perguntas, tá? E realmente, efetivamente, ser um espaço de troca, de diálogo. Gostaríamos de dizer que esse seminário web está sendo gravado e, posteriormente, será disponibilizado no canal do YouTube do Fundo Positivo e na nossa página no Facebook. Assim, avisem a todos, todas, todos que não puderem estar presentes hoje à noite para assistir esse seminário web, que é tão importante o tema. Então, convido para a primeira aula o doutor Miranda, para a sua apresentação de média de 15 minutos. Doutor. Vamos lá. Quando me convidaram, né, para falar aqui, quando a Alexandre falou comigo, eu fiquei muito pensando sobre como tratar esse assunto, né, o pós-pandemia, até porque eu não sou muito afeito a tentar fazer previsões, né, como é que vai ser, a gente ainda está passando por esse processo, né, mas assim, o que eu queria mais trazer para conversar é primeiro um panorama geral do que pode acontecer com a gente em momentos de crise, enquanto grupo, né, então assim, a gente sabe que momentos de crise na história da humanidade levam tanto a desenvolvimento tecnológico, mas essa parte boa, vamos dizer assim, geralmente ela começa a ser utilizada do meio para o fim. No começo é uma coisa muito mais focal, e ela começa a entrar na vida de todo mundo, né, e de fato trazer algum benefício já mais nesse período mais né, pós-crise. E durante a crise, você soma várias inseguranças, né, então, em momentos de crise, no caso, agora uma crise sanitária, uma crise de saúde, a gente tem o medo da morte, a gente tem o medo de perder alguém que a gente gosta, a gente tem uma crise econômica junto, então tem o medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, né, e aí vão se somando vários medos, e aí isso vai, obviamente, trazendo um ambiente de uma saúde mental um pouco mais fragilizada. Eu digo que a crise, ela escancara o nosso não controle, né, porque o não controle, ele está aí, a gente não controla o futuro, mas em momentos de crise, isso fica muito mais latente, muito mais presente, e é muito mais fácil a gente acabar entrando, então, aí num ciclo de ansiedade, né, que pode vir a desenvolver outros transtornos de saúde mental. Só que somado a isso, né, quando a gente fala de populações específicas, mais especificamente de minorias, você tem esses estressores que todo mundo está passando, né, porque estamos todos nesse barco da pandemia, mas você vem de uma base que já é excludente, né, você já vem de uma população que, por exemplo, a Linda Quebrada, né, ela até falou sobre isso, mas no início da pandemia, sobre especificamente a população trans, né, comentando sobre como é o isolamento, falar, pô, todo mundo reclamando de estar isolado, né, das dificuldades, e aí ela traz isso, olha, essa é a realidade da população trans no geral, né, viver à margem da sociedade de uma maneira mais isolada. Então, você vai somando esses estressores a uma base que já é estressada, né, vamos dizer assim, que são essas populações que passam aí por estresse de minoria, que é exatamente, são esses estressores típicos de cada minoria, então, aquela pessoa, sei lá, negra, que mora numa comunidade e tem o estressor de medo de ser abordado violentamente pela polícia, por exemplo. É um tipo de estressor específico dessa minoria que provavelmente aquela pessoa branca que mora numa parte rica da cidade não tem. O estresse que eu tenho como pessoa trans de pensar se eu vou para um lugar, se vai ter um banheiro que eu possa entrar sem ser espancado ou não, é um tipo de estressor que uma pessoa cis, que é uma pessoa que não é trans, não tem. Né? E isso vai se somando, então, a essa base que a gente tem já de crise, e vai aumentando todo esse combo, vamos dizer assim, do estresse.
Um outro ponto que eu achei assim, importante também, porque ficou mais evidenciado, foi exatamente a insegurança em relação ao apoio de saúde, porque muitos atendimentos foram cancelados ou colocados mais para frente, né, porque se parou de fazer alguns atendimentos por conta da pandemia. Então, muitas pessoas que já precisavam fazer um acompanhamento mais frequente de saúde, ou que, enfim, começaram a precisar, tinha muita essa insegurança de para onde eu vou, aonde recorrer, né? Não consigo fazer meu exame, não consigo pegar meu remédio, não consigo marcar minha consulta. Então, me estressou a mais. Além do que, né, para quem também boa parte da população, né, está vivendo essa questão do home office, né? Um trabalho à distância, em casa, mas muitas vezes com uma demanda de trabalho ainda mais estressora, ainda maior do que quando você estava no trabalho presencial. Então, a gente tem um grande combo aí, né, que desestabiliza e promove aí um ambiente favorável para você vir a desenvolver alguma questão de saúde mental. E aí, como que eu penso que, né, poderia ser esse pós-pandemia, e principalmente como a gente se proteger de um adoecimento mental daqui para frente? Um dos primeiros pontos que eu acho que é muito importante até olhando, por exemplo, para o luto que aconteceu em muitas famílias, né, por conta das mortes ocasionadas pela pandemia, a gente perceber que, assim, ao mesmo tempo que a dor em si ela não é diminuída pelo ambiente, mas o fato de você estar vivenciando um apoio, de ter outras pessoas que entendem o que você está sofrendo, ajuda. E aí a gente, né, pegar essa informação, perceber isso, por que eu estou falando isso? Porque a gente esperava que tivesse muito mais casos de luto complicado. Porque o luto, você ficar triste quando alguém morre, é algo normal, não é uma doença, é algo que faz parte da vida humana, né? Você perde algo que é muito importante para você e você fica triste. A maneira e a duração vai depender de cada pessoa. Mas o luto patológico, né, quando ele começa a ser muito extenso ou muito grave a ponto de fato adoecer, que era um dos medos que a gente tinha muito no início da pandemia, que fosse acontecer, acabou não se materializando. E um dos motivos é exatamente esse, o fato de existirem outras pessoas passando por aquela situação ao mesmo tempo, isso formando uma certa rede de apoio. Né? Então, a pessoa vivencia o luto, ela fica triste, isso não acaba com a dor, mas ela consegue vivenciar isso de uma maneira menos adoecedora. E aí, por que eu falo dessa lição? Porque é muito importante, ainda mais agora que a nossa vida está se seguindo e vai se seguir cada vez mais, e acho que sem volta, para um padrão muito mais virtual, muito mais em tela, que a gente não perca as nossas redes de apoio, que a gente mantenha, e assim, é algo que a gente tem que cultivar mesmo. Ir lá, né, fazer o esforço de conversar, às vezes, quando passando a pandemia, a gente ir visitar, fazer essa troca, porque o fato de você estar em um grupo em que você pode se reconhecer nele e que você se sente parte dele e tem esse apoio, é uma das coisas que mais nos protege em termos de saúde mental. Quando a gente fala de minorias, mais ainda. Se a gente tem, por exemplo, né, o grupo de pessoas que convivem com HIV, quando você faz um encontro, isso é muito importante, porque você sabe que aquela outra pessoa que está ali está vivendo a mesma dor que você, está vivendo as mesmas questões que você tem uma troca, isso ajuda muito. Então, a gente poder investir em ter esses grupos e essa rede de apoio é algo que vai ser muito importante. Outro ponto é exatamente em relação a essa questão da vida mais digital, né? Cada vez a gente vai estar mais conectado. E aí tem dois pontos que eu acho também importantes. Um é a questão de saúde, que eu também acho que isso deva ser regulamentado, porque ainda não é totalmente regulamentado da parte médica, né, pelo menos pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, mas eu acredito que isso vai acontecer, porque não tem mais volta, eu penso, que é fazer as consultas online, é fazer, né, muitos dos atendimentos que eram feitos todos presenciais e que agora a gente consegue fazer de uma maneira remota. E que eu acho isso um grande avanço, acho que isso ajuda muito, facilita demais o acesso, né? Você tinha, às vezes, alguns centros em que a pessoa
tinha que se deslocar muito para poder chegar naquele local, para ter um atendimento médico, né? E isso também, principalmente para quem tem que fazer um acompanhamento com um pouco mais de frequência, o tempo que você perde para ir e voltar, o gasto que você tem, às vezes, em transporte, né? O quanto isso torna tudo mais desgastante. Muitas vezes questões que não precisariam necessariamente de uma consulta presencial. Então, acho que esse é um ponto positivo. Também considero que o home office pode ser algo positivo, né, esse trabalho em casa, desde que a gente aprenda que ele é um trabalho, que ele ainda é uma questão separada do nosso lar, né? Então, isso é muito importante, pessoal, porque é muito fácil confundir, né, o que é a minha casa e o que é o meu trabalho quando está tudo no mesmo ambiente. E aí a gente acaba trabalhando meio que sem parar, não tem pausas, almoça na hora que lembra o que dá fome, né? Não cumpre aquele horário que você provavelmente iria cumprir se você estivesse num trabalho presencial. E isso é muito adoecedor também. Porque o nosso cérebro, ele precisa desses momentos, né? A gente é muito treinável, nosso cérebro é muito treinável e ele vive de associações. Então, por exemplo, você lembra daquela criancinha que está ali brincando, bebezinho, né? E aí você dá aquele paninho de dormir para a criança e ela já dorme, né? Porque ela associou que aquele pano é para dormir. E a gente faz isso. Então, o fato de você chegar em casa já vira uma chavinha no cérebro, tipo, ufa, cheguei em casa. E aquilo já ajuda num certo relaxamento. Mas quando você está trabalhando em casa e você não cumpre esses rituais, às vezes o cérebro não consegue desligar. E ele fica a mil. E para vocês terem ideia, pessoal, dos trabalhos, né, que mais pode levar ao burnout, no caso, é uma síndrome de uma estafa, um cansaço excessivo, de alto grau, relacionado ao trabalho. Aquela pessoa que está num ambiente de trabalho, numa exigência de trabalho muito alta, passando horas trabalhando, e ela começa a ficar muito triste, né? É um sentimento tanto de irritação, como de tristeza, como falta de energia. E dos trabalhos que mais leva a isso é a pessoa que é cuidadora de um familiar na mesma casa. Por quê? Porque ela não tem folga, ela trabalha 24 horas por dia, ela fica atenta e alerta 24 horas por dia. E isso começa a gerar o que a gente chama de um estresse crônico, porque o normal, a ansiedade não é uma doença, a ansiedade é um sentimento, que é importante muitas vezes, desde que ela aconteça e ela melhore. Você tem um problema, você fica mais alerta, mais ansioso, você vai lá, aquilo vai até melhorar o teu raciocínio, fazer você ficar mais ligado, você vai lá e resolve, e aquilo melhora, né? Mas quando isso não acontece, você fica no estado crônico, né, de ansiedade, isso começa a afetar também a tua saúde física e mental. Então, isso aumenta, por exemplo, a chance de você ter hipertensão, diabetes, colesterol alto, né, ter problemas cardiovasculares, deixa o teu cérebro mais sensível para que em um outro momento de estresse ele acabe não conseguindo se regular bem e acabe caindo, sim, num transtorno de ansiedade, num transtorno depressivo, num transtorno de pânico. Então, a gente controlar para não viver num ambiente de estresse crônico é importantíssimo, principalmente para quem já faz parte de minoria e vive esse estresse crônico por conta de uma sociedade que discrimina, né? Então, a gente precisa dessa proteção. No caso do trabalho que eu estou falando, a gente precisa desses momentos. Eu tenho que saber a hora que eu entro e a hora que eu saio do meu trabalho. Eu preciso, de preferência, fazer algum tipo de ritual para iniciar e parar o meu trabalho, organizar o ambiente que eu estou, de preferência que eu tenha um local separado para trabalhar, mas se eu não tiver, tenho só uma mesa na minha casa que eu tenho que fazer tudo. Na hora que eu estou trabalhando, eu tenho que deixar só as coisas do meu trabalho em cima da mesa. Eu terminei, eu tenho que tirar tudo do trabalho e deixar só as coisas da minha refeição, por exemplo. Esses momentos, essas passagens ajudam muito o nosso cérebro a fazer esse desaceleramento, né, e diminuir, então, esse estado de alerta e de tensão. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso, porque a vida vai ser cada vez mais em telas, né, e aí a gente poder ter os momentos mesmo de desligar a tela, de desligar o computador, celular, TV, e se relacionar com pessoas ali reais ao nosso lado, sempre que possível,
tá? Então, outra coisa, nada de ir para a cama, levar o computador para a cama, né? Ficar deitado na cama vendo TV também não é muito aconselhável, ficar mexendo no computador, porque a gente precisa dessa pausa. E eu sempre falo, pessoal, que assim, a gente precisa guardar energia. Se eu gasto toda a minha energia para sobreviver ao meu dia a dia, porque eu estou me exigindo ao máximo o tempo todo, quando surgir um novo problema, um novo estressor na minha vida, que vai surgir, né? A vida não é estável, em algum momento vai ter alguma outra questão nova para a gente resolver. Se eu estou gastando toda a minha energia, eu não vou ter essa nova energia para resolver esse problema. E aí a chance de eu ficar mais deprimido ou mais ansioso é muito maior. O ócio, ou seja, o não fazer nada, às vezes, é importantíssimo também, tá? A gente tem que organizar a nossa rotina para ter uma alimentação saudável, para fazer atividade física, para ter momentos de lazer e também para ter momentos de, tipo, eu não quero fazer nada, domingo de manhã eu não faço nada, e tá tudo bem, né? Sem ficar com essa cobrança que muitas vezes a gente é ensinado, até socialmente, se você ficar um tempo sem fazer nada, você não serve, você é vagabundo, você está errado, tem que ser produtivo 100% o tempo todo, né? Não é assim. Você precisa respeitar o seu limite, você tem que se observar, ver como você consegue lidar com essas condições. Se você percebe que aquilo está te levando para um local de adoecimento, né? Então, eu estou trabalhando tantas horas, eu dou conta do trabalho, em compensação eu estou ficando muito cansado, né? Minha alimentação está muito ruim, eu estou vendo que índices de saúde física estão piorando, ou eu estou me sentindo mais desmotivado, eu preciso reorganizar essa rotina, eu preciso mudar um pouco dessa rotina, e não, porque senão eu não vou ter essa energia lá na frente, né? E aí, quando eu começo a perceber isso, é o outro ponto importante agora, e acho que cada vez mais, inclusive no pós-pandemia, que é, sem psicofobia, gente, procurem ajuda. Se começar a ver que está difícil, se começou a ver que não está dando conta, que tá sentindo isso, né, que essa ansiedade já não te ajuda a trabalhar, pelo contrário, ela te atrapalha, ela te freia, ela te paralisa, que tá tendo muita falta de energia, que está muito triste, cansado, procure um profissional para te ajudar, tá? O psiquiatra, ele não é só um prescritor, ele não vai só passar remédio, ele vai se precisar, mas se não precisar também, ele pode te ajudar de outras formas. Enfim, conversem com um profissional que possa ajudar vocês, sem esse medo, sem essa preocupação, sem pensar que isso faz de vocês menores ou insuficientes, né? Eu tenho que dar conta sozinho, eu não preciso de ajuda, se eu procurar ajuda significa que eu falhei. Não, nós somos humanos, e a gente tem que usar o que a gente tem de conhecimento a nosso favor, né? A gente está passando por uma situação muito complicada, esses quase 2 anos de pandemia, com certeza, foram uma mudança para todo mundo, a gente está se readaptando, e é normal sentir, é normal você ter dificuldades, mas quando você começa a ver que aquilo está realmente prejudicando o teu funcionamento, não pensa 2 vezes, procure um profissional, não fique sofrendo de graça. Acho que fiz meu tempo, né, Ale? Sim, doutor Miranda, perfeitamente, muito, muito, e excelente apresentação, traz uma contextualização, né, da situação, e ao mesmo tempo que dá um indicativo, né, de autoajuda, de como ficar atento aos sinais. Eu vou abrir para perguntas, porque a outra convidada, a convidada, ela não chegou ainda. Harley, doutora Romina já está aqui, sim. Chegou? Então vamos abrir para ela e depois a gente faz as perguntas num bloco único, tá? Boa noite, doutora Romina. Eu não estou vendo a senhora. Luiz, alguma coisa com a imagem dela? Muito boa noite, doutora Romina. Olá. Prazer. Olá, prazer todo meu. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Que ótimo. Boa noite, então. Boa noite, Arley, pessoal do convite, né, que esteve mais junto da gente, Alexandre. Boa noite a todas, todos e todos que estão aqui conosco. Muito boa noite, obrigado por aceitar o convite do Fundo Positivo. Tivemos a apresentação brilhante aqui agora do Dr. Miranda, que fez a sua apresentação. Então, eu vou aqui apresentar
a doutora Romira Oliveira. Bom, ela é infectologista, mestre em doenças tropicais infecciosas e consultora de ST-HIV/AIDS do portal da OPAS. Doutora, está com as palavras, para sua apresentação em média de uns 15 minutos, para depois a gente abrir para o debate, tá? Tá joia, Arley, perfeito. Eu trouxe algumas imagens, pedi uma ajuda só para compartilhar, porque precisei entrar agora pelo celular e não consegui salvar o arquivo aqui fácil pelo celular. Mas se alguém puder colaborar, só para compartilhar para vocês, e aí, enquanto isso, eu vou discorrendo aqui um pouco do que a gente trouxe, né, para a nossa discussão. Nesse contexto, pessoal, de pandemia vigente, né, ainda em vigência aí na previsão aí, né, nas nossas perspectivas do pós-pandemia, trouxe um pouquinho para a gente abordar dentro do contexto maior, né, contexto guarda-chuva, né, maior dessas nossas falas de saúde LGBTQIA+, uma questão de autocuidado, né. Então, alguns questionamentos, nossas prevenções, né, a área com a qual eu trabalho mais tecnicamente, né? Nossa prevenção no dia a dia, sexualidade, as infecções sexualmente transmissíveis, o meu autocuidado deve mudar, né? Eu tenho que ter alguma alteração nisso, então vamos só trazer pontualmente aqui algumas situações para abrir para o debate para todas vocês, tá? Para todos que tiverem interesse de conversar ou de fazer mesmo perguntas. Eu agradeço ao convite, um reconhecimento aí do nosso trabalho técnico aí nas redes sociais, né? Sempre tentando trazer os temas de uma maneira bem amigável, né? Que alcance cada vez mais pessoas com a informação mais fidedigna, né? Dentro do trabalho da ciência médica e aqui no caso da infectologia, a área onde eu estou, né? Vimos aqui, né, acabamos de acompanhar, estava aqui na sala acompanhando a brilhante fala, né, do Miranda, então, dentro da sua área também, né, saúde mental como todo o contexto e a psiquiatria. Então, se alguém puder só ir passando os slides, por gentileza, aí já vou comentando. Esse contexto que a gente vai falar da prevenção e do autocuidado, ele está embasado em conceitos que estão mais recentes para a gente. Por exemplo, né, a questão do indetectável é igual a intransmissível, uma palavra um pouco difícil para o português, né, mas significa que enquanto a gente tiver o diagnóstico mais precoce possível, no caso aqui mais referenciado à infecção pelo HIV, maior a chance da gente ter acesso a medicamentos que vão trazer uma qualidade de vida e aí a gente não transmite mais. Nem, né, para parcerias próximas, mais recentes, mais do nosso, né, convívio, ou para qualquer parceria eventual. Isso é muito importante para termos de saúde pública, né? Pode passando, por favor. Além da questão individual, de qualidade de vida, é muito importante para a saúde pública. Nesse próximo, a gente tem um contexto epidemiológico que eu sempre costumo trazer, sempre tanto na área acadêmica para os alunos, como para as pessoas que são multiplicadores, né? Dentro da rede, dentro das ONGs, que a gente sempre tenha um cuidado na abordagem, né, dos dados de epidemiologia por conta dos segmentos populacionais. E para a gente sempre fazer uma abordagem de autocuidado, mas sem aumentar os estigmas. Então a gente tem dados aí, pode só dar um clique, por favor, 2 cliques, dados que mostram para a gente segmentos bem mais vulneráveis dentro da população em geral, né? Alguns epidemiologistas vêm discutindo aí a questão das ISTs, né, como uma segunda, entre aspas, né, uma segunda onda gay. Então, a gente tem que ter muita maturidade nessa fala e muito cuidado para não aumentar estigmas, mas sabendo que nós temos segmentos populacionais para os quais a nossa fala, né, o nosso contexto de alcance da população ainda precisa ser muito melhorado, né? Muitas pessoas que estão fora do acesso às ferramentas de prevenção, fora do acesso do conhecimento, né, para que possa transformar as suas vidas para uma saúde, né, completa, aquele conceito da OMS, né, saúde global, que engloba a saúde mental, e uma saúde, né, uma vida sexual segura, protegida e ativa, né, cada pessoa com sua autonomia, tendo o seu reconhecimento dos seus próprios riscos e manejando qual prevenção vai ser melhor
naquele momento. Pode passar, por favor. Aqui também chamando a atenção, né, os estudos anteriores são dados do Ministério da Saúde, para um dado tristíssimo, né, que a gente tem no nosso país. Muitas de vocês já trabalham, né, diretamente com o segmento da população trans, então a gente não pode deixar de reconhecer todas as questões de vulnerabilidades, né, enfim, violências múltiplas que o segmento, né, que as pessoas trans sofrem e que impactam diretamente nessa fala aqui, nesse tema que a gente está falando hoje. Pode passar, por gentileza. Dentro das questões, né, que a gente aborda de gerenciamento de risco, a gente lembra da prevenção combinada, é um conceito que vem ganhando força aí desde 2017, 2018, lembrando, né, que o nosso discurso de 30 anos atrás, do método de barreira, né, das camisinhas, no caso camisinha interna, camisinha externa, que a gente denomina hoje, ele não se perde, né, esse discurso, porém a gente reconhece que há a necessidade de combinação de ferramentas, e que não somente uma, mas que várias delas combinadas, e aí a gente vê aqui na mandala, né, essa representação mais dinâmica como uma mandala, várias delas podem ser necessárias para o meu momento de vida. Então a prevenção combinada, ela tem que ser revisitada, a gente tem que olhar sempre, né, idas e vindas dentro das ferramentas da prevenção combinada. Por exemplo, a gente teve uma situação bastante interessante no começo da pandemia, começo de 2020, e que agora a gente pode estar vendo como uma situação de compensação. Então, por exemplo, alguns segmentos, né, algumas questões dentro da população do afastamento, do distanciamento que foi orientado. Então, muitas questões de privação, inclusive na vida sexual. Isso foi bastante discutido em 2020. Alguns países, algumas unidades, né, de saúde, por exemplo, norte-americanas, eu fiz até uma live sobre isso ano passado, foi muito interessante com outro colega infectologista, elas lançaram alguns guias, algumas planilhas, né, alguns manuais, para como deveria ser o nosso comportamento, por exemplo, para os contatos, né, para a nossa vida sexual online, né, então na vida sexual digital. Então, questões assim de sigilo de identidade, eram dicas práticas muito interessantes para o nosso dia a dia, que fizeram muito sentido, principalmente em 2020, como podem, né, ser utilizadas até hoje. Então, por exemplo, questões de vídeo, né, vou fornecer um vídeo meu, então, assim, sempre preservando a face, se pudesse gravar do pescoço para baixo, situações nessas dicas práticas mesmo, foi bem interessante. E a gente fez uma tradução desse material e fez uma live que teve várias perguntas também muito interessantes ano passado. Questões, por exemplo, dos cuidados que a gente tem que ter com os brinquedos eróticos, né? Então, situações de higienização, como que a gente deveria estar lidando, né, no dia a dia. Claro que uma fala assim, livre de julgamentos, né? Para que pudesse trazer mais dados e enriquecer a vida sexual de todas nós, né, naquele período que foi mais intenso em 2020. E aí, pode passar, por favor? E aí, talvez, o que a gente tenha de mais importante para falar agora, né, no período iniciando um pós-pandemia, agora, talvez, né, mais futuramente com o maior percentual da população vacinada, é que talvez venha a acontecer, ou já esteja acontecendo, uma compensação de um período anterior de maiores privações. E aí, novamente, nossa fala deve ser, né, estou aqui falando para multiplicadores, né, nesse trabalho, então a nossa fala tem que ser sempre livre de julgamentos, né, e de pré-conceitos, né, conceitos concebidos anteriormente, né, do nosso contato, da nossa fala com as pessoas que vão ser o nosso público-alvo. E talvez esse seja o slide, assim, seja uma imagem das mais importantes, que eu gosto muito, né, do guia de terminologia, né, da UNAIDS, que é sobre a questão do gerenciamento de risco. Aquela mandala, a questão da prevenção combinada, ela não existe sem o gerenciamento de risco. Então, qual é o nosso papel? O que a gente tenta multiplicar enquanto profissionais de saúde? Que o nosso papel é fornecer as informações necessárias para que cada um possa reconhecer seus riscos. Se meus riscos agora estão acrescidos, aumentaram minhas vulnerabilidades no pós-pandemia, e enquanto equipe de saúde, orientar dentro das ferramentas de prevenção quais que podem ser as melhores opções nesse momento de vida, né? De cada uma das pessoas que nos procuram com essa necessidade, com essa demanda de autocuidado, né?
e de conhecer melhor riscos e vulnerabilidades. Então, talvez esse seja um conceito que eu estou sempre batendo aí nessa tecla, que seja um dos mais importantes para a gente estar multiplicando, né? Pode passar, por gentileza. Dentro desse comparativo, então, que é uma sugestão que a gente sempre faz, né? De comparar o que aconteceu, né, no período de auge de pandemia com o futuro agora pós-pandemia, dentro do gerenciamento de risco, eu gosto de lembrar sempre da autonomia, né? Autonomia da pessoa, aquele, entre aspas, o sujeito do nosso projeto terapêutico, né? A pessoa. Então, que para além de questões, por exemplo, de saúde reprodutiva, de idade fértil, isso é muito comum, né? No segmento, quando a gente lida nos serviços de saúde, né? Com o segmento hetero-cis, mulheres, né? A questão, assim, de olhar para aquela pessoa somente visando uma prevenção para o período reprodutivo. Mas lembrar que todas nós, cis ou trans, todas nós devemos ter autonomia e direito, né? A toda informação para uma vida sexual ativa, saudável e segura, independente de estar com foco somente em idade reprodutiva, né? Em saúde reprodutiva. Sempre gosto também de trazer essa lembrança, tá? Ao mesmo tempo que a gente... Pode ir passando, por favor. Ao mesmo tempo que a gente fala do gerenciamento de risco, a gente lembrar dessa autonomia. E aí, por fim, só trazer algumas lembranças também, né? Dos conceitos, das ferramentas mais recentes aí, da prevenção combinada, né? A profilaxia pós, a PEP, que nem é tão recente assim, né? O primeiro protocolo, o primeiro manejo, né, clínico do Ministério da Saúde, ele data de 2011, mas muitas pessoas, por isso que eu sempre gosto de trazer a PEP, porque muitas pessoas ainda vivem uma ideação de medicações que continham vários efeitos anteriores, e hoje não. Hoje a gente já tem, né, não precisa vocês estarem decorando aqui, né, enfim, essa aqui é só uma tabelinha do material, a gente pode fornecer vários links, vários outros materiais que vocês desejem, né, para aprofundar aí depois os trabalhos de vocês, mas para lembrar que essas medicações mudaram. Hoje a gente tem uma PEP super segura, com medicações com praticamente nenhum efeito durante os 28 dias, né, que são orientados para recomendar. Mas mais que isso, eu gosto sempre de ressaltar que a PEP é direito, né? É um direito de todo cidadão, toda cidadã, que chegue no momento de ter dúvidas. Ah, eu tive exposições, Romina, mas eu estou com uma dúvida, né? Ah, eu estava sob efeito de álcool, ou outras situações, né? A gente chama no contexto de álcool e outras drogas, né? Estava com algum efeito. Hoje a gente debate muito a questão do sexo químico, né? E o quanto que isso tem evoluído aí de geração em geração. Então, assim, nossa, tive uma exposição, eu estou com muita dúvida, estou com muita preocupação. A PEP é seu direito. Então, eu sempre estou sempre ressaltando isso, né? Os serviços que oferecem PEP, eles têm que estar 24 horas, pelo menos um serviço, né? Na cidade ou na capital mais próxima, e é o seu direito. Você entrou em dúvidas sobre qualquer situação de exposição, é seu direito passar por uma avaliação para ver se você tem a necessidade, né, dessa prevenção. Essas são as prevenções com remédios, né? Medicamentosas, que a gente chama, né? Pode passar, por favor. A outra que a gente tem mais recente, né, vários de vocês já conhecem, a gente já tem no SUS, desde de 2017, início de 2018, a PrEP. Eu gosto muito dessa imagem do Serviço de Saúde de Nova York, porque ela fala também do segmento de mulheres cis, né? Então, a gente tem um protocolo de PrEP, eu tive a oportunidade de colaborar com a equipe do Ministério da Saúde, naquele momento, focado para segmentos de maior vulnerabilidade, que ainda são, né? Porém, a gente já tem que ter um olhar para a PrEP de ampliação, né? A gente começou com aquela primeira onda, 2018 até agora 2021, houve situações muito importantes na pandemia. Ano passado houve serviços de PrEP fechados, alguns retomaram recentemente, muito por conta da necessidade de remanejar, né, a assistência para que as pessoas tivessem mais acesso ao atendimento de Covid. Alguns hospitais, alguns ambulatórios fecharam a porta de entrada de PrEP. Isso a gente também acha, né, prevê que vai ter agora em 2021 e 2022 uma compensação disso, com talvez números maiores, né,
de novas infecções pelo HIV, a gente fica muito preocupada com essa situação, e agora em 2021, vários desses serviços já abriram novamente as portas, mas aqui é uma demanda reprimida. Pode passar, por favor. A gente tem consciência, né, pelos dados dos usuários, das usuárias hoje de PrEP, a gente tem consciência de que a gente, enquanto profissional de saúde, equipe, a gente ainda precisa avançar muito nessa informação e alcançar, talvez, de fato, quem no momento mais precise, né, dessas ferramentas como a PrEP. Aqui, só para lembrar que aqui quais são, né, os segmentos do protocolo. Esse é o protocolo oficial do SUS, que na época a gente escreveu sempre baseado em evidências, né, médicas, evidências científicas, com as populações prioritárias, né? Então a gente percebe que essa proposta foi a que iniciou pelo SUS, mas que é um dever nosso, né, enquanto governo, enquanto Estado com E maiúsculo, né, o Estado brasileiro, da gente ser mais propositivo, né, ampliar cada vez mais as ferramentas como esta, né, que é uma delas. Sozinha, ela não é a recomendação de resolver tudo, a gente sabe disso, mas que para a prevenção de uma nova infecção pelo HIV é uma ferramenta muito importante e que a gente tem consciência pelos dados de monitoramento que ainda não está alcançando populações que talvez, né, entre aspas, talvez sejam as que mais precisem, mais vulnerabilizadas, sofrendo mais questões estruturais na nossa sociedade, né, como o racismo estrutural, como as violências de gênero. Estamos vivendo, né, numa sociedade com patriarcado, machismo, né, feminicídios, em situações que a questão estrutural vem piorando o acesso cada vez mais, né, das populações que estão mais no potencial maior de vulnerabilidade para que tenham acesso a essas ferramentas. Pode passar, por gentileza. Essa é uma situação que a gente, só finalizando, né, gosto sempre de deixar uma reflexão aqui para todas nós, mas essa é uma situação que a gente sempre precisa do apoio, que eu costumo comentar, extramuros, sabe, gente? Pessoal, sempre extramuros da unidade hospitalar. Além dos muros de um hospital, além dos muros de um ambiente de ambulatório, a gente precisa estar na rua, a gente precisa estar no alcance onde as pessoas mais vulneráveis, né, estão. Sei que vários de vocês já têm esse trabalho aí no seu dia a dia, então a minha contribuição hoje foi trazendo um pouco desses pontos para a gente refletir sobre autocuidado e as IST agora também no pós-pandemia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, doutora, pela brilhante apresentação. Agora, vamos então abrir para as perguntas. Tá? Bom, eu tenho aqui a primeira pergunta para o doutor do Rivanildo. Boa noite, doutor. O isolamento imposto pela pandemia me fez gostar de ficar em casa. Agora eu tenho dificuldade em sair. Se eu posso, cancelo os meus compromissos para ficar em casa. Até onde isso pode ser prejudicial? Isso é um ponto muito, muito interessante. Achei legal que o Ivanildo trouxe, que eu até tinha pensado em trazer, mas aí eu acabei não vai dar tempo de falar. Então, que bom que ele comentou. Ivanildo, você não está sozinho. Na verdade, isso está até razoavelmente comum, tá? Muitas pessoas estão relatando esse tipo de comportamento. O primeiro ponto é a gente tentar entender o motivo disso estar acontecendo, né? Se ainda pode ser, por exemplo, uma questão de um medo, né? Porque a pandemia ainda não está totalmente controlada, né? Se tem uma ansiedade aí com medo de uma contaminação, ou se não, eu tenho redescobrir novos prazeres comigo mesmo, né? Que eu não tinha antes, ou vai como você pergunta, né? Até onde isso pode ser prejudicial. O grande ponto é a gente ver até que ponto esse isolamento está dificultando a sua vida. Porque o contato social, ele é muito importante, como eu falei, na questão da rede de apoio. O fato de a gente estar em contato com outras pessoas também vai nos ensinando muitas coisas. A gente, por exemplo, a questão da tela, às vezes,
traz uma noção de tempo um pouco diferente, o que pode deixar a gente mais ansioso, uma coisa muito automática, muito rápida, a gente quer uma resposta rápida, né? E que no presencial não é assim, a gente tem que esperar o tempo do outro. Isso reduz também uma certa ansiedade. Então, é muito importante que a gente não se isole completamente. E você vai ter que perceber, assim, isso tende a ser passageiro. Ou seja, a partir do momento que a pandemia, de fato, tiver acabado, você já vai conseguir se sentir mais seguro para sair, voltar a socializar, você vai voltar a encontrar prazer naquilo que você já gostava de fazer, sair com os amigos, conversar. Você pode até rever um pouco dessas suas prioridades, o que eram aquelas socializações mais forçadas, que não era o que você gostava tanto, e o que de fato são as coisas que você gosta de fazer, e a tendência é que isso passe, mas caso isso persista por muito tempo, ou você comece a ver que você está ficando, né, sozinho, não está tendo mais amigos, isso está te prejudicando no trabalho, nas suas relações, e você começar, de alguma forma, a sentir falta desse outro lado, mas, ao mesmo tempo, não ter esse ânimo para sair, porque socializar também exige um certo esforço, né? Você tem que ir lá, ser agradável, conversar com as pessoas, ouvir, né? E aí você começar a perceber que você está tendo esse prejuízo na tua vida por conta dessa atitude, aí é hora de procurar um profissional, sim, para conversar, para tentar resolver isso. Eu falo assim, terapia é bom para todo mundo. Então, se você perceber que isso é algo que pode estar te incomodando de alguma forma, eu já digo, vamos lá, vamos procurar um psicólogo para fazer terapia, mas para ser prejudicial, precisa estar causando esses danos mesmo. Assim. Sim, doutor, é muito tempo, né, de isolamento. Parece que a gente se acostumou a ficar isolado. Ao mesmo tempo, a gente sente saudade, né, do afeto, de ver as pessoas queridas. Como estou aqui vendo hoje, nós estamos com chegamos a uma participação, um público de quase 40 pessoas, pessoas muito das redes de apoiados do Fundo Positivo, desde o Oiapoque, temos uma instituição parceira, o DEPAC Fronteiras, no Oiapoque, até o sul do Brasil, uma organização de pessoas trans no sul do Brasil, então em todo o território nacional. A gente está, talvez, mais de quase 2 anos sem ver essa rede de apoiados e de afetos do Fundo Positivo. E passando por todos esses outros estressores, né, que a gente comentou. Então, assim, socializar, como eu falei, exige um certo esforço. Então, se você já está muito cansado do teu dia a dia, porque, né, todos os estresses que está passando, o medo da pandemia, questão de luto, ansiedade, excesso de trabalho, aí você chega no final de semana e pensar em sair para socializar, muitas vezes fala, não, prefiro ficar em casa descansando, né, vendo TV. Então, tem que olhar também para essa rotina, como que tá, quão desgastante ela tá para você, né? Porque é isso mesmo, a gente foi se acostumando a abrir mão de algumas coisas, né, durante a pandemia, né, foi necessário, a gente se readaptou, mas a gente vai ter que voltar, se adaptar novamente a uma vida mais social, e com esse cuidado para a gente não ficar resumido 100% às telas. Elas são importantes, elas ajudam, mas a gente precisa ter uma vida fora também, né? E aí temos aqui, só para falar um pouco da nossa rede de apoiados, a gente está com muita saudade de todos vocês. O segundo ano que não vamos ter encontro nacional presencial. Saudades também, querida Silvia Almeida. Vamos nos ver todos semana que vem, no encontro nacional. Pelo menos vamos ver a carinha de vocês. E o ano que vem, com certeza, encontro presencial. Mas vamos lá, uma outra pergunta, eu não sei, eu gostaria de passar talvez para a doutora Romina agora, que é a questão, doutoras, da relação ansiedade e desenvolvimento de fibromialgia, perguntado pela companheira Rose Farias, do Cordel Vida da Paraíba. Uhum. Obrigada, Rose. Creio que o Miranda também pode contribuir, né, com essa questão da fibromialgia. É sempre um acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional. Só antes um pouquinho, Arley, senão depois eu esqueço, eu vi que a Silvia comentou. Um beijo, Silvia,
Faz muito tempo que não a vejo presencial também, mas tivemos muitas oportunidades em eventos, né, de vê-la palestrar. Mas a Silvia comentou sobre casos, número de casos, né, das IST, de infecções novas por HIV em população hétero. Aí, Silvia, eu não vou saber agora de cor, mas eu creio que os últimos dados são realmente do Boletim Nacional, né? Que tem por estado, por UF, e aí a gente está esperando o próximo agora para 1º de dezembro, mas eu sugiro que a referência para a gente verificar o número de casos seja ainda o Boletim Nacional, tá? Eu não tenho, do Ministério da Saúde, né? Não tenho outro dado mais recente, tá bom? Então, quanto à questão dos estressores, que o Miranda bem comentou, né, e essa questão da fibromialgia, gostaria muito de lembrar dessa situação da suspeição precoce, né? É muito comum que as pessoas elas cheguem para a gente, não diretamente na infectologia, né, mas para várias outras especialidades, muito na reumato, né, e a questão do acompanhamento de psicoterapia, de psiquiatria em conjunto, mas é muito comum que as pessoas cheguem depois de uma longa caminhada, sabe? De ter passado por várias especialidades, com a questão das dores crônicas, dos pontos, né, dolorosos mais repetidos, anos e anos, para que possa, enfim, né, um profissional ou uma equipe definir por fibromialgia. Então, assim, a questão de ter, digamos, um desequilíbrio, entre aspas, né, do meu equilíbrio interno e da minha, né, do que vem se apresentar do que venha a se apresentar no meu corpo, né, na questão orgânica, né? Então, é muito importante que tenha essa suspeição quanto antes. Eu posso chegar lá, Romina, no reumato, né, no clínico geral, na clínica geral, e eles disserem que não é fibromialgia. Ok, mas você chegou a perguntar, né? Você chegou a provocar a equipe, né, médicos que fizeram uma avaliação em você para pensar nessa possibilidade. Porque eu acho que o que talvez, né, piore mais o segmento é essa questão de um diagnóstico muito tardio, né? Das pessoas passarem anos com medicações analgésicas, paliativas, sem de fato serem encaminhadas para um acompanhamento multidisciplinar. Então, lembrar sempre, né? Tentar ter esse diagnóstico, essa suspeita, o quanto antes, tá? Não sei se o Miranda fica à vontade aí para contribuir também, né, nessa pergunta. E sim, não, isso que você falou faz todo sentido, até porque existe ainda um preconceito com o diagnóstico da fibromialgia, né, uma crença de que não é uma doença, que é coisa da cabeça da pessoa, que é frescura, né, e a gente já tem muitas evidências mostrando que a fibromialgia, ela é realmente um quadro inseparado de outras condições mentais que também podem produzir sintomas físicos, né, porque você pode ter enfim, sei lá, uma dor de barriga e ser por uma questão puramente emocional, e a gente sabe que a fibromialgia não é só isso, mas sim, assim como outras questões de saúde, por exemplo, sei lá, psoríase, né, que é uma lesão de pele, mas que também é uma lesão de pele, você não cria aquilo com a sua gabela, ela existe, mas se você estiver mais ansioso, mais estressado, aquilo piora, e a fibromialgia também. Então, é muito comum ter associação de ansiedade, depressão, em pessoas que têm fibromialgia, e ter um episódio de um transtorno de ansiedade, de um transtorno depressivo, também podem agravar a fibromialgia, né, piorar suas crises. Tanto que o tratamento muitas vezes é similar, né, a gente usa drogas como antidepressivos para ajudar tanto nos sintomas da ansiedade, como na própria dor da fibromialgia, mas como bem disse a doutora, não é um tratamento único, você não vai tomar um remédio e aquilo vai sumir, é uma questão muito ampla, então envolve uma saúde mesmo, como a OMS fala, né, envolve toda uma questão física, mental, social, então assim, é uma pessoa que vai se beneficiar de um acompanhamento com psiquiatra se tiver sintoma, com o reumato, para a questão mesmo da própria fibromialgia, muitas vezes tem que fazer ou uma atividade física, fisioterapia, ter momentos de lazer, e começar a identificar quais são os seus gatilhos para as crises de dor, para poder
trabalhar em cima disso, né? Então, sim, tem muita ligação, apesar de não ser uma coisa, tipo, não é você ficar muito ansioso até ter fibromialgia, não, é uma questão em separado, mas que existe sim uma grande relação. Obrigado, doutor Miranda, doutora Romina. Tem uma pergunta aqui, a gente está chegando nos 5 minutos finais do nosso seminário web. Tem uma pergunta aqui que é a questão da PrEP, doutora. Que a PrEP trouxe aumento, como a gente sabe, da sífilis, gonorreia, hepatite. É grande o número de pessoas que pararam de usar o preservativo. Será que não deveria apenas ser uma ferramenta e não mais uma opção? Obrigada por esse tema. Esse tema é sempre recorrente, né? Tem muito... O pessoal não precisa agradecer, viu? A gente está aqui para colaborar, viu? Para a gente acredito que para o Miranda também, né? É sempre uma oportunidade única, né? De estar falando com vocês que são multiplicadores aí, né? Desses temas, das temáticas. Essa é uma questão que ela é bem recorrente, né, Arley, pessoal? Uma situação que a gente sempre gosta de comentar é fazendo talvez um pensamento, assim, uma análise inversa, né? A gente tem como uma ferramenta a mais, aí a pessoa, né, desculpa que eu não decorei o nome, mas a pessoa que fez o comentário tem razão no sentido de que ela não deve ser única, né? Ela não vem nesse pacote aí como a que vai resolver tudo, né? A gente sabe que a PrEP, ela tá como uma prevenção, protege exclusivamente para uma nova infecção do HIV, e aí a gente tem que sempre ficar monitorando essa possível compensação, que podem existir em alguns territórios, fizeram estudos tentando mostrar essa relação, né, de aumento de outros, de número, né, de outros IST, mas eu sempre gosto de lançar a reflexão do caminho inverso também, né? A gente já tem uma parcela que pode ser significativa da população sem usar o método de barreira, ou nunca usou, de fato, por suas N questões, né? E aí essa parcela, ela tem que estar também com alguma ferramenta para sua proteção, né? A gente tem que ter, enquanto serviços de saúde, né, enquanto cuidadores, né, tem que ter formas de ofertar também uma prevenção. Então, só lembrar desse caminho aí que traz um pouquinho do inverso, né? E lembrar também que, por exemplo, no nosso território, epidemia de sífilis, a gente já tem muito antes, né? Já vinha aí há alguns anos, até com a falta, uma época, né, a própria empresa que fornecia o antibiótico, a penicilina, parou de fornecer. Foi uma questão muito séria, né, de que a gente passou por meses e anos. Não sei se vocês lembram, né, 2012, por ali, mais adiante um pouquinho, 2015, em que as unidades tinham que dar prioridade às gestantes, né? A gente acabava tendo que fazer esquemas alternativos para pessoas adultas não gestantes, para poder a bezetacil, né, ser prioridade das gestantes por causa do bebê, para não nascer com sífilis, né, congênita. Então, assim, epidemia de sífilis a gente já vem vivendo. O nosso momento de implantação da PrEP no SUS, ele já foi dentro da epidemia de sífilis, né, que o Brasil tem hoje. Então, considero que é, sim, uma preocupação pertinente, né, relevante, mas sempre lembrando que a evidência que a PrEP traz, né, de proteger de uma nova infecção pelo HIV, ela não cai por terra, né? Ela não é uma evidência que ela se desfaz se a gente tiver que dar o diagnóstico e ofertar o tratamento para outras IST. Só para trazer aí esse contexto para a gente ter essa reflexão também. Mas obrigada, uma ótima pergunta. E queria comentar também, né, Romina, porque por favor. a gente às vezes pensa muito no ideal e esquece de olhar para a realidade, né? E aí, quando você vai perguntar, por exemplo, fiz uma pesquisa, acho que uns 5 anos atrás, aqui em São Paulo, com homens gays, sobre por que eles não usavam preservativo. E aí, várias opções, mas você ia desde a pessoa achar que, invariavelmente, ela iria ter HIV por ser homossexual, né? Olha quão pesado isso é. Mas também por questões tipo, nossa, meu prazer é quando eu estou ejaculando na pessoa, quer dizer, você vai tirar todo o prazer sexual daquela pessoa, você vai obrigá-la a não sentir mais orgasmos, né? Então, eu coloco isso porque
por mais que moralmente ou, né, idealmente seria ótimo todo mundo usar camisinha em todas as relações, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. Então não dá para tapar os olhos para isso e falar, não vamos falar de PrEP, nem, né, não vamos falar sobre isso, porque pode ser que as pessoas não usam camisinha em 100% das relações. Isso já é uma realidade. E aí, se eu perguntar aqui para todo mundo, eu acho que para a maioria das pessoas, pelo menos, falar assim, olha, não, fala a verdade, em 100% das suas relações, na sua vida, você usou camisinha? Eu acho que a resposta vai ser sempre não, assim, para praticamente todo mundo. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, acho que quanto mais opções a gente tiver, melhor. Muito pelo contrário, né? Você tem que entender como que é para aquela pessoa. Porque se a gente pensar, mas a camisinha é ótima, ela, enquanto é um método, assim, tecnicamente, ela é muito boa. Mas sim, a barata, aplicação... eficiente, Exato. Né? Mas a aplicação dela não é universal, assim, essa eficácia. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E a gente não pode tapar o olho para isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha, quanto mais opções, melhor as pessoas se protegerem disso, até porque a gente sabe que o HIV é uma infecção que não está totalmente sob controle, muito pelo contrário, que pode causar questões de saúde também graves. Então, nossa, que bom que a gente tem essas opções a mais, né? O resto a gente vai cuidando, né? Ainda não alcançamos a cura, né? Tem vários estudos aí muito promissores, principalmente de uns 2 anos para cá, com dados brasileiros, né, gente? De vacina, né? Sendo excelente, excelente. Tem um campo aí excelente para o nosso futuro aí nos próximos anos, mas ainda não temos como ofertar essa cura, né? Então, quanto mais ferramentas de prevenção, como o Miranda bem colocou, né? Eu só queria trazer, acho que vale a pena, né? Uma fala. Eu sempre converso isso de usuários jovens da PrEP, quando vem para a gente no primeiro atendimento, né? Eu já ouvi isso, gente, de não só de uma pessoa, né? Romina, tem horas que eu já acho assim que é melhor logo eu pegar esse vírus, sabe? Porque é tanta ansiedade, eu tenho tanto problema, né? Eu não consigo ficar em paz na minha vida sexual. Sim. E aí a gente entender que não precisa ser assim. Sim, né? E aí isso é muito importante. Não precisa viver nesse sofrimento psíquico, já que a gente tem ferramentas, né, para sua prevenção. Exatamente, essa pesquisa que eu estou falando foi uma das bases na época para essa implementação da PrEP como, né, um mecanismo ofertado no SUS mais amplamente, tem uns aninhos isso. Mas, e falava justamente isso, muitos participantes da pesquisa traziam isso que você está falando, né, tipo, eu vou pegar, porque, né, vai acontecer, então é melhor pegar logo, porque daí já tomo um remédio, já fico me tratando, melhor do que ficar nesse medo, nessa apreensão, esqueci de usar a camisinha, pronto, né, e quando você tem esse outro mecanismo, pô, que legal, isso melhora demais, aumenta demais a qualidade de vida sexual e tudo. Nós estamos realmente chegando ao fim do Seminário Web, mas eu não podia deixar de lançar... Que pena! Que pena! Essa última pergunta, porque eu acho que a Liliana, da Terra das Andorinhas, uma OSC apoiada pelo fundo, ela traz algo que eu acho que é de consenso para todas as OSCs. E aí eu vou trazer como última pergunta, então, para a doutora Miranda, para a gente fechar o nosso Seminário Web sentindo muito também, doutora, que infelizmente chegamos ao fim. Mas é o seguinte que a Liliana traz. Doutor Miranda, muitas ONGs tiveram suas demandas triplicadas com a pandemia. Nós que estamos na linha de frente desses atendimentos, sentimos uma pressão na expectativa das pessoas assistidas pela ONG. Difícil não fugir da autocobrança. Tenho que estar bem, não posso falhar, tenho que dar conta do meu trabalho. Qual a sua dica? O que podemos fazer para tentar aliviar essa pressão? Eliana, primeiro, não é fácil ser ético no nosso país, então a gente sofre mesmo. Né? A gente se envolve, a gente se preocupa e a gente sente. Mas quem trabalha com assistência, seja na saúde, seja social, enfim, quem trabalha nessa área, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair num lugar também um tanto quanto prepotente, no sentido de achar que a gente dá conta de tudo. Porque a gente não dá, né?
Tem questões que vão além mesmo da nossa capacidade, do nosso poder, na verdade, né? Tem coisas que, por melhor que eu faça, por melhor que eu me esforce, por mais que eu esteja trabalhando, tem questões que eu não consigo, não vou resolver sozinho. Então, é claro que cada caso é um caso, mas, no geral, a minha ideia é parar para avaliar quais são as suas obrigações no seu trabalho, até que ponto, de fato, você tem que agir, o que vai além dessa demanda, e no que for além, você escolher fazer desde que não te adoeça, tá? Você pode escolher, olha, eu vou, sei lá, ajudar esse determinado usuário aqui num final de semana, porque é um caso excepcional, etc. e tal, né? Eu vou fazer tal outro movimento, desde que aquilo esteja organizado dentro da tua rotina e não vai te adoecer. Porque aí não adianta nada, daqui a pouco você estar mal, que você não vai conseguir fazer nem o que você seria capaz, né? O que é o seu trabalho de fato, se você não tiver esse equilíbrio. Então, é difícil, sim, mas tentar ficar muito consciente do que você está fazendo, entender que o teu trabalho está sendo realizado, que você está fazendo o que você pode dentro da tua capacidade. Quando eu falo isso, não quer dizer que você não conseguiria mais, mas quer dizer que aqui é o teu limite para não adoecer, tá? Você fazer além daquilo vai começar a te trazer prejuízos, então você precisa dar um freio, olhar com calma para isso, ver qual que é a tua demanda, porque muitas vezes é realmente uma cobrança muito mais nossa do que do usuário. O usuário vai lá, vai pedir, vai cobrar, mas a partir do momento que você consegue, olha, calma, eu estou fazendo isso, o que a gente está para fazer é isso, a ajuda que você pode procurar é essa, geralmente a gente consegue segurar um pouquinho essa ansiedade deles, mas a nossa cobrança é geralmente muito maior, né? Então, quando a gente começa a olhar com esse carinho para a gente, né, com esse cuidado, né, eu penso, você cobraria o que você cobra de você, de um colega, do seu filho, de uma outra pessoa, né? Você trataria essa pessoa com esse nível de exigência? Se a resposta for não, provavelmente você está se exigindo demais, então calma, vê direitinho até onde realmente você tem que agir e até onde você consegue agir dentro do teu limite. E, mais uma vez, e se mesmo assim ficar muito difícil, começar a te atrapalhar no teu trabalho, você não conseguir fazer isso, te atrapalhar na tua vida social, te atrapalhar nas tuas outras relações, procura ajuda de profissional também. Obrigado, doutor Miranda, obrigado, doutora Romina. Infelizmente, chegamos ao final do nosso seminário web, mas, ao mesmo tempo, muito feliz por termos esses brilhantes profissionais, maravilhosos profissionais, que aceitaram o nosso convite e para contribuir tão brilhantemente com a disseminação de boas informações para a população. Aqui nós temos uma rede de organizações que trabalham na ponta, atendendo a comunidade, as pessoas em vulnerabilidade social. Então, isso aqui vai ser um espaço de replicação. Então, muito obrigado por entrar nesse coro, que é um coro que visa amplificar conhecimento e saberes para lideranças de organizações da sociedade civil que trabalham no movimento de HIV/AIDS e no tema da diversidade. Bom, boa noite a todos, parabéns para quem esteve conosco, buscando informações para a sua atuação. Nos vemos ao longo dos próximos meses e, semana que vem, vamos nos ver realmente, a carinha de cada um de nós, no 4º Encontro Nacional de Projetos Apoiados pelo Fundo Positivo, que começa na terça-feira. Muito boa noite a todos, todas, todes, e seguimos. Boa noite, pessoal, foi um prazer. Quem tiver mais alguma dúvida, ou quiser perguntar, também quiser perguntar lá no Instagram, às vezes eu demoro, mas eu respondo, tá? É @psiquiatrans. E muito obrigado mais uma vez, boa noite. Beijo, gente. Um prazer, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Miranda. Foi ótimo também. Excelente.